Passada a fase da abertura, chegamos ao meio-jogo, que é o estágio onde as peças já estão colocadas em jogo e aí nós temos que ver o que nós vamos fazer com elas. A grosso modo, o xadrez ele tem essas divisões de tabuleiro em termos de atuação. Então, dei uma olhada que eu separei o lado direito, onde estão as bolinhas azuis, o centro, e vou separar do lado esquerdo, onde também tem bolinhas azuis. Na realidade, então, é como se o tabuleiro tivesse 6 partes em termos de ação. Eu posso trabalhar com as minhas peças depois que eu desenvolvi, depois que terminei a fase de abertura, para jogar nas colunas do centro, onde estão essas duas flechinhas grandes aqui, as colunas D e E. Eu posso atacar no centro, ou seja, atacar meu adversário passando pelo centro, pelo meio do tabuleiro. Também eu posso defender o meu jogo, defender as minhas peças, atuando no centro. Então aí já tenho dois planos de ataque e defesa nas colunas do centro, passando pelo meio do tabuleiro. Mas também eu posso atacar na área do rei, que seria esse espaço aqui onde eu estou fazendo as flechinhas agora. Então eu posso pegar as minhas peças, depois de desenvolvidas, e atacar a do rei. Como posso também pensar numa defesa da minha ala do rei? É onde eu estou colocando as flechinhas agora. Ou seja, na ala do rei eu posso atacar e posso defender. Então já tenho 4 opções de atuação. Também a mesma coisa na ala da dama. Posso atacar a ala da dama, como defender a ala da dama. Então, em termos de ação pelo tabuleiro, eu tenho várias possibilidades. E na questão de território, que dá para fazer por ataque e para defesa, 3 ações por ataque, ala da dama, as colunas centrais e ala do rei, e também a mesma coisa para defesa, ala da dama, as colunas centrais e ala do rei. Vou passar uma posição onde depois de alguns lances nós vamos chegar no meio jogo, que é o tema deste capítulo que nós vamos trabalhar agora. Passados então alguns lances, nós temos aí as peças desenvolvidas. Ou seja, as peças brancas e as peças pretas, elas estão agora já trabalhando, com exceção desta torre, que está no canto, com exceção desta torre, que depois do roque ainda não jogou, e da dama. O que acontece nesta posição que nós estamos vendo, que é uma defesa siciliana, as aberturas, elas têm nomes, né? E isso aqui então, no caso é uma defesa, porque é o lance característico das pretas. Desde 2000 para cá, de 14 anos para cá, tem sido a partida mais jogada em xadrez, a defesa siciliana. Nessa defesa siciliana, depois da fase então de abertura, aqui está a característica que eu preciso fazer para trabalhar o meio jogo, seja das brancas, seja das pretas. Observem que a característica desta posição é o rei de um lado e o rei do outro. Isso gera o que a gente chama de ataque à baioneta, a lados contrários, a lados opostos. Então as brancas agora elas não vão jogar pelo centro, elas vão atacá-la do rei do adversário, é onde está este rei ali. E as pretas também vão jogar na ala da dama. Por quê? Porque é onde está o meu rei. Então, observe que as posições de meio jogo, elas são trabalhadas de acordo com a característica da posição. O que caracteriza esta posição que nós estamos vendo, para as brancas e para as pretas? O posicionamento dos reis. Vou passar uma nova posição, onde uma outra posição de meio jogo será buscada. Ok? Isso aqui é a abertura espanhola. Essa abertura espanhola, ou abertura Ruy Lopes, foi inventada por um padre, mais ou menos no século XVI. Então ela tem aí cerca de 500 anos já de história, é bem antiga. E também temos algumas variantes, né, dentro desta
Abertura, essa aqui é a variante aberta, onde as pretas fazem a tomada. Então, seguindo os lances. Não interessa muito a ordem dos lances não, tá pessoal? Eu só estou colocando uma posição, digamos assim, base, para a gente trabalhar a questão do meio jogo. E aqui está caracterizado o que eu devo fazer de brancas e de pretas. Depois de 14 lances, eu já tenho o meu plano para o meio jogo, de acordo com o que acontece aqui para as brancas e para as pretas. Por quê? O que eu sei pela leitura da posição que me dá a característica do meio jogo? A estrutura dos peões, a distribuição deles. Olha só, neste campo do tabuleiro que nós chamamos de ala da dama, nós temos aqui 4 peões contra 3 das brancas. E na ala do rei nós temos 4 contra 3 das brancas em relação às pretas. Então aqui está caracterizado o plano para o meio jogo, onde as pretas vão avançar a sua ala da dama para fazer valer o 4 contra 3 e as brancas vão avançar a sua ala do rei para fazer também valer o 4 contra 3. Lembrando que para as brancas, como elas vão atacar na ala do rei, a chance de ganho é mais para o meio jogo, né? Ou seja, nesta fase que nós estamos agora. Para as pretas, o plano é mais para o final, porque a maioria de peões na ala da dama, onde não estão os reis, é mais fácil de explorar dentro de um final de partida, quando tem poucas as peças, inclusive será o nosso próximo capítulo. Uma posição que seria possível seguir aqui, ó, seria assim, olha só, fazendo valer aqui os 4 contra 3 para poder avançar, né? Jogadas assim não adianta, porque as pretas defendem e depois elas poderiam atacar, né? Nossa dama e nosso bispo. Ou seja, é uma posição para atacar na ala do rei, mas não tem um ataque direto, assim, um ataque decisivo. Tem que ser gradualmente fazendo o avanço dos peões e das peças. Mas é só para mostrar para vocês em termos de plano. Brancas, pela estrutura de peões, ataca na ala do rei. Pretas, pela estrutura de peões na ala da dama. Diferentemente da outra partida, da outra posição que nós vimos, aonde o que definia era o posicionamento dos 6. O que define aqui não é o posicionamento dos 6, e sim o que a gente tem em termos de estrutura de peões. Vou mostrar uma outra posição. Isso aqui é uma defesa francesa. Logo, logo, nós estaremos no meio jogo. Isso é uma variante do avanço. Ou seja, as brancas avançam e travam o centro. E aí começam as ações nas alas, na ala da dama, ala do rei. E aqui as brancas decidem sacrificar 2 peões para poder atacar. Essa é uma partida jogada ainda uns 60 anos atrás pelo ex-campeão mundial Mikhail Tal. Estava aqui de brancas. As pretas fazem uma ciladinha aqui, né? Porque se tomar, leva mate aqui embaixo. Então a ideia é a gente não fazer a tomada, né? E assim fez o ex-campeão mundial, não tomou. As pretas tentam seguir aqui, mas aí vai causar uma debilidade nas casas brancas que vai arrematar a partida. Então esta é uma posição de meio jogo aonde a característica é a partida violenta, a partida do ataque. Por quê? Porque as brancas sacrificaram 2 peões na abertura. E então, se elas não ganham para o ataque, corre o risco de perder a partida, né? Porque o outro teria material a mais. Nesta posição, abandonou porque vai jogar torre D1 e aqui já vai ser decisivo o ataque.
Então, muitas vezes, nas posições de meio jogo, eu posso sacrificar 1, 2 peões, às vezes até peça, como aconteceu nessa partida, para poder ativar o meu jogo, para poder deixar as peças bastante dinâmicas para atacar o meu adversário, uma vez que no xadrez o objetivo não é ganhar material, o objetivo é cercar o rei. E aqui o rei então estaria totalmente exposto, né, para a gente poder atacar. Próximo capítulo, então, falaremos sobre final.